Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora projetar esse Inter e Corinthians, porque o Memphis Depay está de volta. Qual será o time de Dorival Júnior? A tendência é que desta vez titulares. Eu quero te contar, por acompanhar muito o Inter, o que esperar do adversário. Será que o Corinthians precisa ter precauções para o jogo? Te digo que sim. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Tô eu aqui de volta, né? A voz ainda não tá 100%, tá melhorando aos pouquinhos, mas na quinta-feira eu não tinha a menor condições de gravar. Peço desculpas aqui, mas cá estou para projetar esse jogo de sábado, um jogo que tem uma rivalidade, né? Muito mais por conta dos colorados do que pelos corintianos. Eu falo isso por conviver com corintianos aqui em São Paulo, né? Que sempre dizem que a rivalidade ela é muito mais por conta do Inter, né? Por conta de 2005, 2009. Isso que Inter e Corinthians já decidiram o Campeonato Brasileiro em 76, vencido pelo Inter. Mas realmente nos últimos anos isso se aflorou, né? A história do DVD, aquela coisa toda. E os colorados, eu posso dizer para vocês, corintianos que me acompanham aqui, que tem sim a rivalidade muito grande, muito grande. Inclusive os colorados, alguns dizem que o Grêmio, por exemplo, é rival. O Corinthians é inimigo, só para vocês terem uma ideia de como o Inter encara sempre os jogos diante do Corinthians, né? Tem a questão de 2005, como eu falei, tem a Copa do Brasil de 2009, né, com o D'Alessandro tentando bater no William Capita, e, enfim, nos últimos tempos aí muitas disputas. O Inter que venceu pela primeira vez o Corinthians, acho que no ano passado ainda, né? Embora os últimos confrontos sempre empate. Aquele 2-2 ainda me revolta, né? O Corinthians estava esboçando uma recuperação no campeonato, que depois acabou acontecendo, se confirmando, para chegar na Libertadores até, mas era um Corinthians ainda na zona do rebaixamento. E o Corinthians estava vencendo por 2-1 aquele jogo. O Ramon faz algumas trocas, recua o time. O Roger também vai para cima, né? E consegue com um garoto, o Ricardo Matias, um gol no finalzinho que dá uma brochura completa. E aí termina o jogo 2-2, mas eram 3 pontos fundamentais para o Corinthians naquele momento. Termina o jogo empatado. E os jogadores sentiram muito aquele empate do tipo assim, caramba, a gente tá fazendo tudo para sair dessa situação e parece que nada dá certo. Claro que a situação hoje é outra. Corinthians, inclusive, com outro técnico. E eu quero muito falar sobre esse novo Corinthians do Dorival, que é muito recente, né, gente? Não dá nem pra gente determinar que Corinthians é o do Dorival. Eu imagino, inclusive, que esse será o primeiro jogo com titulares, com todo mundo à disposição, porque tem algumas baixas importantes. Uma delas é o Rodrigo Garro, né? Que o Dorival vai ter que esperar um pouquinho para colocar em campo. E agora, mais recentemente, o do Gustavo Henrique. Nem deu tempo de falarmos aqui, mas é uma ausência aí por algumas semanas por conta de uma cirurgia para corrigir lá uma hérnia inguinal que estava atrapalhando ele. Cara, sim, não que ele fosse uma solução, já falei sobre isso, mas era o melhor zagueiro do time, né? Olha a fase que tá o Corinthians defensivamente, né? O melhor zagueiro do time simplesmente tem que se ausentar por conta de uma cirurgia e o Corinthians tem que contar com André Ramalho e Kaká, que não inspiram lá muita confiança. O fato é que contra o Novo Horizontino foi um primeiro jogo sem vazar, em que eles foram pouco exigidos e, ok, eles deram conta do recado. Mas eu ouso dizer que a dificuldade vai aumentar muito a partir de agora, não só contra o Inter, mas também contra o Inter. O Inter tem bons jogadores do meio para frente, eu já vou traçar um pouco de que maneira o Inter deve jogar, mas eu queria falar especificamente do Corinthians, que vai ter André Ramalho e Kaká na dupla de zaga. Mas o sistema tem que melhorar como um todo. E contra o Novo Horizontino, o Corinthians até foi atacado no segundo tempo, o Hugo teve que fazer algumas defesas, então assim, esse sistema ainda não está propriamente bem ajustado, até porque nem teria como, é muito pouco tempo do Dorival. Mas vai ser um primeiro time titular, pelo menos essa é a tendência. Aquele losango que a gente imaginava, né, contra o Novo Horizontino, com o Ranieri de primeiro homem, daqui a pouco o Dorival baixando ele um pouco mais entre os zagueiros para dar mais proteção, Carrilho e Martínez ou Breno Bidon com o Coronado, esse time vai acontecer agora. Contra o Novo Horizontino, o Dorival deu uma mesclada porque percebendo
que contra o Flamengo os jogadores sentiram muito desgaste, tinha uma sequência muito grande de jogos, os caras não estavam sendo preservados e o Dorival pensou, não, peraí, porque mudou também a preparação física, né, gente? Então a gente também tem que entender que a metodologia toda muda. Quando os caras chegam lá, olham o desgaste, olham o esquema tático, olham, peraí, vamos mudar, porque o que estava sendo feito não estava legal. Então, diante do Flamengo, ele percebeu isso, percebeu desgaste, cansaço, segura. O jogo é contra o Novo Horizontino, mas é um jogo de ida em que dá para recuperar na volta. E aí ele começou a rodar mais o elenco e dar chance para quem não estava jogando. E isso também tem um ponto positivo. Tipo Charles, Alex Santana, essa galera começou a jogar. E que bom, eu saudei isso inclusive, porque você precisa ter uma ideia de com quem você pode contar. E o Ramon, eu sei que ele queria definir alguns sistemas e tudo mais, mas você já não tinha mais essa possibilidade. Eu já não sabia mais se o Alex Santana poderia ser um cara para você contar, o Charles também, que eu já critiquei muito, inclusive, e às vezes do nada o Ramon escalava o Charles. É mais complicado fazer dessa forma. Quando você costuma escalar o cara mais frequentemente, você sabe, puta, aqui tá um 12º. Quando alguém se ausentar, eu vou contar com esse cara. O Dorival me parece que vai fazer essa gestão. Já começou no primeiro jogo a fazer. Mas nesse segundo, eu quero poder contar com o Igor Coronado. Eu quero que esse cara, como o Dorival disse na sua primeira entrevista, seja o substituto do Garro. Mas ele precisa abraçar essa causa também. Tecnicamente falando. Ele precisa assumir essa responsabilidade. E o Dorival vai tentar provar para ele que ele pode. Então, por isso que eu estou contando com isso. Não sei se vai ser o Bidon na ponta do losango. Já o Ramon fazia isso, não deu certo. Então, o Memphis fica jogando muito longe do gol. Então, eu espero que não seja ele para entrar o Romero. Que seja o Coronado, porque ele é o cara em características para ser esse meio armador. O Martinez te dá intensidade de jogo. O Carrilho é o principal jogador do time esse ano. E o Ranieri, a proteção à frente da zaga. Tem que ser esse time. Vamos aguardar, né? Vamos esperar o que o Dorival vai programar para esse jogo contra o Inter. Que tem Angileri na esquerda e o Mateuzinho na direita. E o Yuri e o Memphis no ataque. Pelo menos, acho que essa é a confirmação. Hugo Souza no gol. Deve ser esse o time. Que temores, que precauções o Corinthians tem que ter com o Inter. Eu trouxe esse vídeo também com esse detalhe, porque não é sempre que eu consigo acompanhar o adversário do Corinthians. E nesse caso, eu tô muito ligado, né, gente? Quando é Grêmio ou Inter, eu tô acompanhando o tempo inteiro. A gente não consegue... quando são clássicos, né, a gente tá sempre por dentro. Mas não é todo time que a gente tem esse nível de conhecimento. Por isso que eu resolvi trazer para vocês aqui de que forma o Inter deve jogar contra o Corinthians. E assim, o time do Roger Machado é um time sabidamente bem treinado, campeão gaúcho, termina o ano muito bem, começa o ano muito bem, mas esse momento, especificamente esse momento, é o de maior instabilidade do time nesse momento, tá? Esse momento em que o Inter vai visitar o Corinthians aqui em São Paulo é o de principal instabilidade do time. Eu não estou dizendo com isso que o time está mal, mas é o momento em que o Inter não está na sua melhor forma. E obviamente, o Corinthians pode se aproveitar disso, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque existe um organograma muito bem definido pelo Roger. Tem a volta do zagueiro Vitão, que esse sim tá jogando muita bola, e o seu parceiro também. E o Vitor Gabriel fez contra o Juventude 2 gols de cabeça na bola aérea ofensiva. A bola parada tem sido uma arma do Inter. Então quando você olha assim, poxa, o Inter tá tendo dificuldades e teve contra o Maracanã do Ceará, da Série D na Copa do Brasil, exatamente por quê? Porque não conseguiu jogar por dentro e teve que abusar dos cruzamentos. Porque tem nisso uma arma, inclusive acabou fazendo gol, um deles foi anulado e o outro acabou valendo na bola aérea ofensiva. Então, todo o cuidado do Corinthians com a bola parada do Inter. O Alan Patrick, ele em escanteios, ele dá assistências, ele coloca na cabeça dos caras. Em cobrança de falta, então, nem se fala. Então tem que cuidar essa bola parada. E claro que o André Ramalho e o Kaká, como eu disse, não estão inspirando lá muita confiança. Essa é uma das armas do Inter. O Inter tem feito muitos gols de pênaltis. É o time que mais tem pênaltis a seu favor na temporada. E eu não estou aqui falando sobre algo tendencioso em relação à arbitragem. Eu estou dizendo que, por conta disso, é porque o Inter entra muito na área. E de que forma? O Inter tem pontas que vão para o 1 contra 1. Especialmente o Wesley,
que não vive o seu melhor momento. O Wesley está, como todo time, no seu maior momento de instabilidade. Significa que ele está mal? Não. Significa que ele já esteve melhor. Mas é um jogador a marcar. E é um jogador para não deixar ele entrar na área. Porque se deixar ele entrar na área, não é que ele vai cavar pênalti. Ele é rápido. Então você tem uma tendência de cometer uma penalidade. Isso a estatística está dizendo. Do outro lado, o Vitinho tá fora, e aí tem uma possibilidade ou do Bruno Tabata, que a gente até conhece mais do que do Palmeiras, mas ele é um jogador de outra característica, né? Ele é um meia-ponta, como diz o Roger, ele joga um pouquinho mais por dentro, ele não tem tanta profundidade, ou o Gustavo Prado, que é um menino, sim, mais espetado. E esse sim é perigoso também, se ele abrir o time com 2 pontas. Eu ainda acho que ele vai na segurança do Bruno Tabata. Segurança que eu digo um pouquinho mais de reforço no meio. E aí sim com o Wesley aberto pela ponta. Só que eu não sei se ele vai jogar pela esquerda ou pela direita. Né? O Wesley joga pelos 2 lados. Aí você pode escolher. É que se for o Gustavo Prado ou o Tabata, eles vão jogar pela direita. E aí o Wesley seria o ponto esquerda. Não, acho que o Gustavo Prado pode jogar pela esquerda e o Wesley pela direita. Enfim, isso não está muito definido. Na frente tem o Valência, o Ener Valência. O Borré tá machucado. O Ener Valencia é o titular e ele está sendo muito cobrado pelo torcedor. Ele fez um golaço de falta na decisão do Gauchão, vinha bem até, vinha conquistando o carinho do torcedor, mas nos últimos jogos ele tem perdido muitos gols. Só que isso também é um ponto, sinal que a bola chega e sinal que ele chega com capacidade para concluir. Ok, você tem o Hugo Souza lá, que normalmente pode resolver, mas até quando vai essa fase perdedora de gols do Ener Valencia? Ele não tá bem, tecnicamente ele não tá bem, mas também não dá para deixar espaço, né? É que o Valência, ele é um cara de pegar o espaço, de atacar o espaço. Ele é um cara meio Yuri Alberto, em característica. Ele gosta de correr com o campo aberto. Ele não é um cara de pivô, ele não é um bom finalizador, ele tem dificuldades. Então, se você marcar o espaço do Ener e impedir ele de jogar, que eu digo de jogar não é impedir ele de jogar, mas é impedir ele de ter campo para poder jogar, deixar ele um pouquinho mais marcado, preso entre os zagueiros, ele teve dificuldade contra a defesa do Maracanã. Então, assim, é um ponto que o Corinthians pode se sobressair. O Alan Patrick, cara, é um cara que ele não só é o cara das bolas paradas, ele é o cara que faz o time jogar. Então, esse é um cara que você precisa marcar. O Palmeiras ensinou. O Palmeiras fez isso. O Grêmio não. Ele deitou sobre o Grêmio. Com o Palmeiras ele teve dificuldades. Perdão, gente. No lado esquerdo, o Bernabei também não vive a sua melhor fase. E essa combinação do Wesley com o Bernabei, ela inclusive está muito manjada e o Bernabei tem sofrido muito defensivamente. Se o Dorival colocar um cara ali, e o Corinthians não tem pontas, né? Mas se colocar um cara ali, bom, aí o Bernabei pode sofrer, porque ele apoia muito, mas defensivamente ele deixa muito a desejar. Então essa é uma possibilidade. E aí no meio de campo tem só uma dúvida ali, o Fernando tá jogando muita bola, que é o cara que começa a jogada, então marcar essa saída de bola também pode ser interessante. E na segunda função o Bruno Henrique tá aparentemente perdendo a posição pro Thiago Maia, que é um cara que joga mais com a bola no pé. Então o Corinthians, aí eu acho que com esse sistema, né, com Martínez ali, Carrilho e tal, vai congestionar bem e vai poder fazer um jogo franco, de bom embate. Eu acho que tem boas possibilidades. Corinthians acho que vence, tá? Tem todas as condições para isso e técnico novo, aquela coisa toda. E o Inter sempre teve dificuldades em Itaquera, né? Tem uma vitória desde que o estádio inaugurou, mas também uma sequência de empates. E o empate não é bom resultado. O jogo é na Arena do Corinthians. O Corinthians tem que ganhar. O que vocês acham que vai acontecer? Comentem aqui. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima esperando que a voz esteja melhor. Valeu, pessoal. Tchau.